Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Olá, mais um Falando de Vinho no ar para você aqui direto do Flá Gastronomia em Jundiaí. Vocês já estão percebendo aí pelas imagens que nós temos aqui um prato da casa para harmonizar de maneira direta com dois vinhos. E hoje a gente vai inverter. Normalmente a gente começa com o branco e depois o tinto. Hoje não, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos saborear aqui a lasanha com o vinho do Douro, que já já o mestre Vitor vai falar para você, não é? E na sequência, mais um branco do Douro, isso só no segundo bloco. Vitor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olha que beleza. Espetacular. Eu estava brincando antes aqui da gente começar a gravar. Dá até vontade de gravar, né? Dá até vontade, porque a gente é até feliz. Mais vontade. Pô, porque o programa passado que a gente fez também sobre a harmonização foi um sucesso, cara. O pessoal gostou pra caramba, né? Deu muito feedback. E aí a gente tem a oportunidade de vir aqui no Flá. Ela preparar. Quando ela falou que é uma lasanha, eu fiquei esperando uma lasanha, né? Normal. E aí ela trouxe essa obra de arte. Isso aqui não é uma lasanha, isso aqui é a lasanha. E o aroma aqui, impressionante. Recentemente a gente falou sobre o mês de aniversário dos 5 anos do Flá, que teve durante o mês de outubro, não é? Todo um cardápio especial, e eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque além da harmonização, que tem tudo a ver com o que a gente efetivamente fala aqui, mas porque a Flávia Geraldini, que é a dona daqui, não é? Ela fez, chefe de cozinha, ela fez um cardápio especial voltado para as massas. E realmente o que era bom ficou melhor ainda. E hoje a gente está diante aqui de uma lasanha, a bolonhesa, com um molho bechamel também, com massa. Tudo em relação à massa é feita de maneira artesanal aqui no Flá Gastronomia. Então, se eu fosse você que gosta de massa, venha visitar o Flá Gastronomia, porque você não vai se arrepender. Está dizendo para você que está em casa, você que está nos assistindo, um cliente da casa. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando. É um trabalho artesanal. Bom, Vitor, vamos começar pelo vinho. Queria que você falasse um pouquinho desse Quadrifolia, esse vinho tinto que vai harmonizar com essa lasanha maravilhosa do Flá Gastronomia. Além de eu vir aqui e cada vez que a gente vem gravar, eu fico surpreso pela qualidade que ela apresenta dos pratos, pelo aroma fantástico, né? De lasanha, isso aqui não tem nada, é sensacional, 2 tipos de molho. A carta também é muito interessante, é muito boa, né? Porque assim, quem ainda não conhece, não tem muita intimidade com vinhos, principalmente vinhos portugueses, nós estamos diante aqui de um excelente produtor, para começar, né? E além de tudo, ele está umbicado, ele está posicionado numa zona que é considerada a mais nobre do Douro. Não é só o Douro, ela está na zona nobre do Douro. A Quinta do Valado, eu tive a oportunidade de ir, hoje ela tem também a parte de hospedagem, é um produtor top. Esse vinho, a gente pode falar que é um vinho de entrada, mas de entrada não tem nada CH. É um vinho super equilibrado, feito com as principais castas tintas da região do Douro, que a gente não custa nada lembrar para os nossos ouvintes, de que antes só se fazia vinho do Porto, correto? Correto. Então, as vinhas do Douro, as uvas do Douro, elas são uvas propícias a fazer um vinho fortificado. Quando eles passaram a fazer vinho tranquilo, eles tinham uma matéria-prima excelente. E essa Quinta do Valado, por ser centenária, ela tem umas uvas maravilhosas. E então ela está muito próximo ali do vinho do rio chamado Corgo. Então esse é um vinho que a gente pode chamar de entrada, mas que tem um blend maravilhoso e que eu tenho certeza que vai harmonizar perfeitamente com essa lasanha aqui. Então, vamos ao serviço, por gentileza. Você que faz, às vezes... Eu estava pensando aqui, CH, o que eu estava vendo? Além da gente ter um vinho tinto, a gente também escolheu um vinho branco, correto? Correto. E nesse prato aqui nós temos um molho à base de queijo e nós temos um molho rôti, correto? Correto. Esse vinho é um vinho mais tranquilo porque, como a gente tem que sempre pensar,
além da carta ser maravilhosa, os vinhos são excelentes. Você realmente, quem vê aqui não vai se arrepender de escolher qualquer um desses dois vinhos, tanto o branco quanto o tinto, que são vinhos ótimos. Você tem que pensar que o vinho tinto, quanto mais top, mais encorpado, mais difícil fica de harmonizar. Como nós temos esses dois molhos aqui, se a gente pega um tinto não tão encorpado, ele já não vai brigar, nem com molho de queijo, nem com molho roti. Correto. E se a gente tiver essa capacidade, se tiver, por exemplo, nós dois aqui, né? Viemos trazer nossas esposas para tomar. Um pega um vinho branco, outro pega um vinho tinto, a gente pode até brincar, né? A gente bota duas taças na frente e nós vamos ver qual que vai ficar melhor, porque os dois vão bem aqui. Só que o tinto realmente é mais indicado. Pela minha outra profissão, mas eu vou dar um testemunho aqui, muito importante para você que gosta de vinho, aqui no Fla Gastronomia tem 2 wine machines, 2 máquinas de vinho que você pode saborear dos vinhos disponíveis aqui nas máquinas, vinho por taça. Então, eu adoro isso. Eu também. Porque eu gosto de experimentar coisas novas, coisas diferentes. E aqui no Fla Gastronomia tem isso. Né? Vinho em taça com 2 máquinas de vinho. Não, e assim, vamos né, dar um testemunho para o pessoal além disso daí. E não é o vinho básico ou o vinho barato, não. Esses vinhos que nós estamos tomando hoje, eles estão na wine machine, né? Na Zenomatic da vida. Quer dizer, você vai ter um vinho excelente e você vai poder, foi bem com esse tinto, vamos experimentar o branco, vamos experimentar um outro Pinot Grigio, entendeu? Então você pode brincar e no mesmo evento, no mesmo jantar, você pode ter outras experiências. Eu acho isso sensacional. Eu gosto muito de wine bar. Tá. Esse quadrifolia tinto do Douro, nós estamos falando de que uva aqui, Vitor? Tinta Roriz, que é a Tempranillo espanhola, né? Ele tem uma variedade, um clone um pouco diferente no Douro, mas é a Tinta Roriz. Temos a Tinta Franca, que é a uva mais plantada, é a principal uva para o vinho do Porto. E nós temos aqui o Tintacão. Então nós temos 3 tipos de tinta aqui fazendo o blend desse vinho. Agora, como eu falei que ele está próximo ali do vinho, do Rio Corgo, esse vinhedo eu conheço, ele dá realmente quase encostando ali no rio. Traz todo aquele frescor da água à noite para o vinhedo. Então você pode perceber, você já provou na boca, como esse vinho é equilibrado em termos de álcool. Muito. Ele tem 13,5 e não parece. Então ele retém o sabor, retém a acidez e dá um equilíbrio fantástico. É um vinho muito bom para um vinho de valor acessível, né, que nós temos na carta. Por isso que, realmente, quando você vai num restaurante como o Fla Gastronomia, você se depara com uma carta de vinho dessa qualidade, né, pensada. Nós fizemos um programa de espumante, lembra? Que estava com os espumantes sensacionais. A gente tem que realmente dar os parabéns para o restaurante, para o sommelier, para quem está à frente da casa, porque realmente sabe escolher e tem preocupação em trazer um produto de qualidade. É bem intenso, né? Esse vinho. Ele é um vinho de 2022, com 13,5 de álcool, mas na boca ele é extremamente amigável, redondo já. A passagem por madeira aqui é mínima, mas ele mantém aquela fruta que você gosta de mirtilo, né? Você tem um toque aqui de especiarias. Tem uma baunilhazinha aqui, bem de leve. Bem de leve, mas eu acho que a passagem aqui em madeira foi mínima nesse vinho, tá? Ele tem muito aqui da fruta ainda, só que ele não tem só fruta, mas ele também tem uma mescla de fruta da vermelha com fruta negra e tem esse dulçor natural das uvas do Douro, né? Bem madura, bem equilibrada entre a acidez e o corpo desse vinho. Então, assim, eu achei esse vinho extremamente agradável, né? Vamos ver como é que ele fica com a comida, né? A gente não pode esperar mais, porque senão vai esfriar, né? E a Flávia vai ficar até brava com a gente, porque... Gente, é pena que o nosso pessoal ainda não consegue sentir o aroma, como eles falam, né? Talvez um dia, né? Quem sabe, né? Tanta tecnologia vindo aí. Talvez um dia. Porque realmente está muito legal. Nossa, se olhar, espetáculo. Espetáculo. Agora vamos tomar com vinho para ver se fica melhor, como a gente fala, né?
Que equilíbrio, não? Isso que eu falo. Olha que equilíbrio. Então, pessoal, você está diante de um prato super bem feito, muito saboroso. Não precisa pedir aquele tinto super encorpado, aquele tinto que passou muito tempo em madeira, já envelhecido. Tem ocasião para esse tipo de vinho. Você está diante de um prato com essa delicadeza, o vinho não pode brigar. Então peça um vinho que tenha sabor, que tenha estrutura, mas que tenha essa delicadeza, essa elegância, para não brigar com o prato. Siga a nossa dica. Eu não sei como é que você matou na hora, né? Porque pelo que sei, você está comendo a lasanha aqui do Flá pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela característica, você já fez uma harmonização direta. Porque assim, eu conheço o Avalado, né? Por isso que eu escolhi. Eu sei da qualidade, eu sei das características, eu sei do terroir, né? Desse ponto nobre do Douro, onde eles estão, que chama-se o Cima Corvo. Porque o que acontece, H? Mesmo no Douro, nós temos 3 terroirs diferentes, 3 áreas diferentes ali no Douro. Nós temos a parte de baixo, que é o Baixo Corvo, nós temos o Cima Corvo e nós temos o Douro Superior. O Douro Superior já é encostando na Espanha. E dali do Douro Superior vem os vinhos mais alcoólicos, né? Os vinhos mais potentes. Na parte do meio são esses vinhos aqui, os vinhos realmente equilibrados, onde tem muito sabor. Como eu sabia que era uma lasanha, eu falei, eu não vou pedir um vinho, não vou pegar aqui um Brunello, não vou pegar um Amarone, não vou pegar um vinho muito punk que vai matar essa lasanha tão delicada e tão bem feita. Muito bem. Gostou? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma covardia. Vamos para um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta com Falando de Vinho, aqui direto do Flá Gastronomia, para saborear o outro quadrifolia, que é o branco, exato, né? Uma massa com vômbules sensacional. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com Falando de Vinhos, direto do Flá Gastronomia. Isso aqui é uma perdição, cara. Eu tô até com dó de quem está assistindo a gente. Espaguete ao vongole, para harmonizar um branco do Douro, mas o aroma desse prato é algo indescritível. Essa é a grande verdade. Eu sou fã desse tipo de prato, né? Conheço e vou saborear hoje de novo. O Vitor vai ser a primeira vez. Mas antes do prato, por favor, fale um pouquinho do nosso branco que vai harmonizar com esse espaguete maravilhoso com vongole. Seguindo aquele raciocínio, né, que a gente já fez no primeiro bloco, de que você não precisa de um vinho espetacular para harmonizar com um prato desse lindo, porque o prato é tão bom, né, tão aromático, que se você colocar alguma coisa over, você vai perder, né, aquilo que é o gostoso da harmonização, que é a combinação de um vinho com o prato. Agora, o interessante é que, além da gente saber do produtor, né, saber que é um excelente vinho que está na carta aqui do Flá, ele é muito curioso, porque o pessoal acha que o Douro nem tem vinho branco. O pessoal pensa em vinho verde, alguns brancos ali de Lisboa, né, da região de Bucelas e tal. Mas o vinho do Porto ali tem vinhedos centenários de vinho branco com excelentes uvas. Aí eu fui pesquisar, né, pegar minha colinha aqui, para saber exatamente quais são as uvas que tem. Tu tem ideia das uvas que tem aqui nesse blend? Não tem. Não tem, né? Não. Também eu acho que a maioria do nosso pessoal que ouve não sabe. Tem Códega do Larinho, que nunca ninguém ouviu falar, Rabigato, aí tem Malvasia, talvez. Malvasia mais famosa. Malvasia fina, né? E tem o Moscatel Galego, que não é o Moscatel do Moscatel de Setúbal. É outra variedade de Moscatel. Então tem um blend aqui que, como você falou, mas você pensou antes. Eu falei, sim, dá uma estudada, né? Pega uma colinha, você já imagina que você tem um excelente produtor, que você vai ter um ótimo vinho branco
e com um prato desse, eu falei, vai ter uma harmonização fantástica, né? Eu tenho certeza disso. Então, por favor, faça as vezes Vamos lá. do serviço, meu nobre amigo Vitor. Olha, eu não sou de falar aquilo que a gente realmente não vive ou que realmente a gente goste. Agora, quem estiver aqui em Jundiaí e quiser realmente aproveitar, né, um prato, uma massa, que eu acho que eu nem comentei em off depois com você. Aquela lasanha que a gente comeu no bloco anterior, derrete na boca, gente. Verdade. Aquilo lá é uma massa que poucas vezes eu tive assim, o prazer de degustar. E esse espaguete também é fabricação própria. Exatamente. Então, todas as massas do Fla são feitas aqui. E aí, os complementos, aqui tem a magia da Flávia. Lógico. Né? Você percebeu na lasanha. Né? Perfeito, né? Bom, o que nós temos aqui? Aqui nós temos um vinho Nossa. de 12% de álcool. Tá? O que esses vinhos brancos trazem do Douro? Nós estamos falando do xisto, nós estamos falando de pedra. Quem já esteve no Douro, já teve a oportunidade de ter uma aula sobre Portugal, ou ter um pouco de acesso às informações, sabe que aquilo lá hoje é patrimônio da humanidade. O vale lá do Corvo, do Douro, é pura pedra. E o que o homem fez, o que os portugueses fizeram para hoje ter vinhedo em toda aquela costa, é uma coisa fantástica, gente. E isso aqui, a raiz vai lá longe para buscar nutriente e água no meio da pedra. É mineral puro isso. Exatamente. Então, você imagina esse toque de mineralidade, com mais o cítrico Eu da adoro, uva branca. adoro. Com esse prato, o que você vai esperar, né? Nossa Senhora. Olha que mineral. Que aroma. Que aroma, né? Que Agora, aroma. nós estamos falando de um vinho extremamente acessível, gente. Vocês podem vir aqui no Fla, vocês não vão ter aquele... é um programa que eu vou ter que fazer uma vez a cada... Não, é acessível, o prato é fantástico. Então você não precisa... Siga nossas dicas. Nós vamos ter, se Deus quiser, vários outros programas que a gente vai poder falar exatamente sobre isso. Como comprar um vinho de qualidade sem precisar ser uma coisa assim do outro mundo em termos de preço. E a outra vantagem aqui no Fla Gastronomia é que você pode aproveitar para tomar vinho de taça. Aqui tem duas, né, máquinas de vinho, né? Então você pode... eu vi lá no programa do Carlos Henrique, do Vitor, não é? Eu quero experimentar o Quadrifolia Branco do Douro. Tem aqui para tomar de taça. Não é toda a carta que tem, não é? São 8 vinhos que são escolhidos, semanalmente muda, não é? Mas a carta é extensa para você não precisar comprar uma garrafa inteira, né? Quando a gente vem gravar aqui antes, né? Aqui que a gente faz questão de fazer. Poxa, tá na máquina, né? Então vamos aproveitar, vamos mostrar para o pessoal que esse vinho está acessível. Você pode experimentar como foi o tinto, o branco. Olha que experiência que você vai ter sem precisar comprar uma garrafa inteira. Né? É isso que eu acho bacana. A gente traz dica para o pessoal, fala, poxa, assisti teu programa, vai realmente parecer uma harmonização super bacana. Dá para fazer? Dá. Você não vai precisar comprar uma garrafa, teu amigo outro, e você consegue ter acesso a uma experiência maravilhosa sem precisar comprar uma garrafa inteira. Né? Acidez desse vinho. Gostou? Então, aqui nós temos o puro Douro. Você percebeu que você tem aqui uma mistura do cítrico com a mistura também da uva branca de caroço, aquela mais um pouco mais madura, que não é aquela maçã verde. Muita gente conhece Sauvignon Blanc, é muito aromática, né? Muita groselha branca, muita maçã ou aspargo. Aqui você não tem nada de vegetal. Aqui você não tem nada verde. Aqui você tem uma fruta um pouco mais madura, mas você tem um cítrico e um mineral, né? Que com essa acidez faz um conjunto maravilhoso para harmonizar com um prato como esse aqui. E ele é equilibrado, né? Não é muito, né? Não. Não tem tanta acidez. Não, nem pode. Nem pode. Nem pode. Super porque, equilibrado. Assim, você, para ter um prato com acidez, você vai ter que ter uma salada, alguma coisa que te remeta a essa acidez para equilibrar. Né? Você não precisa, o que você precisa ter aqui é estrutura, né? Para poder harmonizar com esse molho maravilhoso, que até brincou com a gente, né? Vocês têm que tomar o molho. E realmente é fora de sério. Bom, vamos ao sacrifício, né? Vamos fazer aquilo que o nosso pessoal que está assistindo aqui deve ficar assim, aquele muito sacrifício louco da vida, né? Não fiquem bravos com a gente, viu, gente? Por favor. Isso faz parte do contexto.
Não, sabe o que é fantástico? É aquela famosa delicadeza com sabor, né? É um prato extremamente delicado, aromático, mas saboroso ao extremo. Aqui tem os vongole, o caldo que é o segredo da casa. Exatamente isso. Tomate, tem aqui um dedo de moça. Você sente aquela picância? Mas muito leve. Agora, exatamente, agora pega essa picância e vai tomar com vinho para você ver que fantástico que é. Sentiu? Muito. Né? Essa picância, ele com esse toque, né, da fruta um pouquinho mais madura, faz um contraste, gente. Se vocês tiverem realmente a oportunidade de ter essa experiência, vale a pena. E não só para esse prato aqui do Fla, né? Nós estamos só dando algumas dicas, né? Mas você pode ir desenvolvendo, lembrando que a gente fala de que a harmonização, você não pode nunca passar um por cima do outro, nem um prato, nem um vinho, eles têm que se combinar. Então pense antes qual é o prato que você vai fazer e qual vinho que você vai comprar. Ou, se você já tem um vinho, que pratos você vai desenvolver para combinar com aquele vinho que você já tem. Nesse caso aqui, a harmonização está fantástica. Realmente, nós gravando aqui outro programa, eu lembro que a gente tomou um Chianti com aquele, um prato que ela fez de um molho à base de tomate, lembra? Do último programa que nós fizemos no Fla, que eu voltei para casa, falei para minha esposa, falei, olha, tive uma experiência fantástica, que é aquela harmonização regional, né? Que não precisa ficar inventando a roda. Aqui também está fantástico. É uma pena que realmente nem todos possam estar conosco aqui, mas eu acho que nós vamos fazer outros programas e dar outras dicas para o pessoal. Está muito bom. Bom, eu já falei da máquina de vinhos que tem aqui, né? São duas, que você pode tomar vinhos de taça. Você tem uma grande carta de vinhos também aqui, elaborada, estudada por toda a equipe do Fla. E os pratos, eu sou suspeito, né? Por exemplo, o que eu mais gosto aqui é a coxa de pato. A gente tem que combinar, vamos marcar. Em Jundiaí eu desconheço que tenha algo ou algum lugar que faça coxa de pato como faz aqui. Você pode me cobrar um Amarone, porque assim, no meu gosto, né, um pato com Amarone é uma experiência transcendental. O negócio é fora de série. Vitor, eu quero te agradecer mais uma vez, mas antes de a gente se despedir, eu queria que você desse uma dica. E é uma pergunta que é corrente, efetivamente, nas nossas redes sociais, que é a seguinte: você escolhe primeiro o vinho ou escolhe primeiro o prato? Depende muito, CH. Não é querendo ficar em cima do muro, não. Tá? Como falei antes, muitas vezes você tem um vinho, você ganhou, você viajou, você trouxe na mala, você trouxe um vinho especial. Tá. Você quer tomar aquele vinho. Aí você vai desenvolver um prato para aquele vinho, né? Ou, normalmente, o que acontece, você escolhe um prato, aí você vai escolher o vinho. Como você está num restaurante, você tem um cardápio, comer esse aqui, correto? Então, eu normalmente escolho o vinho depois de já ter escolhido o prato. No caso aqui, hoje, vamos supor que eu tenha vindo aqui almoçar jantar com a minha esposa e nós resolvemos pegar um fruto do mar, vongole e tal. Obviamente eu vou pegar um vinho branco desse estilo, mineral, fresco, onde você tenha essa picância em contraste com o doce, né? Agora vai depender da ocasião. Por exemplo, eu estou marcando com um amigo meu da gente fazer um camarão, por quê? Minha filha viajou para o exterior, foi a trabalho e trouxe para ele, sabendo que eu gosto de vinho, e trouxe um Riesling, né? Um vinho alemão muito bom, né, que ela teve lá na Dinamarca, estava no aeroporto e eu falei, pai, o que você acha? É bom? Eu falei, nossa, é espetacular. Ela me trouxe de presente. Então o vinho já está conosco. O que eu falei para o meu amigo? Traz uns camarões aí, vamos fazer para harmonizar. Vamos harmonizar com um belo Riesling. Então, Vitor, obrigado pela sua presença. Que isso, cara. É um prazer estar com vocês mais uma vez e quando precisar vamos estar aqui gravando e passando dica para o nosso pessoal e espero que cada vez mais, como no programa anterior da harmonização, eles mandem para a gente, né, temas variados, que eles querem saber. Nós já combinamos aqui, vamos falar bastante de variedade de uva. Sugestões, críticas para Falando de Vinho no nosso Instagram. Participe do programa, mande o seu questionamento, a sua sugestão de pauta para que a gente transforme aqui os locais onde nós fazemos o Falando de Vinho para, de repente, chegar até você e atender o seu pedido.
Muito obrigado pelo seu carinho. Falamos aqui com o Vitor de Freitas mais uma vez, mestre em vinhos, W73, meu amigo, meu parceiro e que sabe muito de vinho. Voltaremos em breve com mais um Falando de Vinho para você. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia.